Olá, eu sou o professor Carlos Wilson e estou aqui junto com vocês em mais uma videoaula de matemática com o nosso tema de hoje, que é a equação do primeiro grau. Bom, falando de equação do primeiro grau, eu coloco para vocês essa situação que a gente tem a questão da balança de dois pratos, tá? Acredito que vocês já viram, já for com a mamãe, com o papai, ou você mesmo que está lá na feira, final de semana, e é muito comum muitos comerciantes trabalharem na feira utilizando essa balança. Mas você sabia que essa balança, ela trabalha com a relação de equilíbrio? Bom, é muito importante quando você analisa essa balança que a pessoa que está lá vendendo o produto, quer que você lá compre um inhame, uma macaxeira, uma batata, ela vai dizer que o peso está equivalente àquele pezinho que ele está colocando lá, o peso do produto que você compra, quando ocorre o equilíbrio. E o equilíbrio, ele quer dizer nesse sentido igualdade, tá? Significa dizer o quê? Que o peso que ele está colocando aqui corresponde ao mesmo peso lá do produto que ele está lá se referindo, o que você lá está comprando. Nessa situação eu coloquei essa balança dos pratos, ela está em equilíbrio, a gente suponha que ela está em equilíbrio, tá? E em um lado temos 500 gramas e do outro temos 100 gramas, mais duas caixinhas que nós chamamos ela de X, tá? Essas caixinhas possuem o mesmo peso, tá? Então, eu faço aí a pergunta, qual é o valor em gramas de cada uma dessas caixas? Bom, se a gente for montar a equação, a gente vai ter algo dessa maneira. A gente vai dizer o quê? Um lado de uma balança, nós temos uma caixa X, mais outra caixa X, mais outro pezinho de 100 gramas. Já no outro lado da balança, nós temos apenas 500 gramas. Como elas estão em equilíbrio, o que acontece? Há uma igualdade do peso de um lado, do lado esquerdo, para o lado direito. O que isso acontece? Que a gente fazendo aí essa organização matemática, nós temos de um lado x mais 100 igual a 500 do outro lado. Fazendo o procedimento, o que é que a gente pode fazer então? Bom, a gente pode então pensar que dois valores iguais eu somando daria igual, esses dois pesos iguais, somando um com o outro mais o 100 daria igual a 500. Bom, nesse caso é fácil a gente perceber que seria 200 mais 200 mais 100 daria igual a 500. Ou seja, cada caixinha dessa vai valer 200 gramas. Isso é interessante que você, quando está numa situação dessa na sua feira, o feirante ele faz, bota peso de um lado, às vezes do outro, para tentar dizer se tem 900, se tem 1 quilo e 100, e é muito comum esse uso dos pesos, tá? Então, observe agora essa outra situação 2, em que eu vou colocar caixinhas tanto de um lado como do outro, como também de pesos, bom? Então, de um lado, você tem duas caixinhas que eu vou chamar de X, vamos supor que todas as caixas têm o mesmo peso, tá? Temos o pezinho de 500 mais 100. Do outro lado da balança, eu tenho apenas uma caixinha que eu vou chamar de X também. A gente supõe que essas caixas têm o mesmo peso, tá? Um peso de 250 e outro peso de 500. Aí a pergunta é, qual é o valor em gramas de cada uma dessas caixas, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter que, um lado eu tenho x mais 500 mais 100, tá? Que esse vai ser igual ao outro lado, que eu tenho uma caixinha x mais 250 mais 500. Bom, como é que nós operacionamos isso? Bom, primeira coisa que a gente pode pensar é de eliminar uma caixinha de um lado e uma caixinha do outro. Já que elas têm o mesmo peso, se eu tiro uma caixa de um lado com a caixinha do outro, eu não vou alterar o equilíbrio, porque eu estou tirando pesos iguais, ok? Então, vai sobrar agora, então, uma caixinha X, mais 500, mais 100 de um lado, 250 com mais 500 do outro, tá? Mas também temos outra situação. E a situação é a seguinte, eu tenho duas de 500,
um peso de 500 na direita, outro peso de 500 na esquerda. Então, também se eu tirar esses pesos iguais, também não vai alterar a questão de equilíbrio. Então, o que é que vai sobrar agora? Vai sobrar agora a situação de ter x mais 100 igual a 250. Agora fica fácil de você pensar. Qual é o valor dessa caixinha que eu somando com 100 será igual a 250? Pensando um pouquinho, nós vamos obter que a caixinha vai valer o equivalente a 150 gramas, ok? A gente pode aí fazer um procedimentozinho ou até mentalmente você pode pensar, porque simplesmente seria 150 mais 100 igual a 250 e aí você encontraria o valor da caixa que é 150 gramas, tá? Bom, mas agora a gente vai ver a definição de equação, que é muito importante. A definição da equação está totalmente ligada com essa balança dos pratos que a gente viu agora. Ela diz o quê? A definição é que uma equação é uma igualdade entre duas sentenças. Quer dizer, é uma igualdade entre os dois lados, tá? E esses dois lados, com certeza, algum deles, ou também pode ser os dois, vai ter incógnitas, tá? Então, observe um exemplo, 4x mais 3. Só essa expressão é, na verdade, uma expressão algébrica. Isso aí não é uma equação, não tem igualdade. Se não tem igualdade, não é uma equação, ok? Já esse outro caso que eu estou colocando para vocês, 3x mais 4 igual a 2, é uma equação. Observe que tem duas sentenças, tá? Quem divide as sentenças é o sinal de igual. Então, um lado de uma sentença você tem 3x mais 4 e o outro lado o 2. Então, x é um valor que, multiplicando por 3 e somado com 4, dá igual a 2. Ou melhor, isso aí é uma equação, tá, ok? Então, é muito importante a gente entender o que é equação. Mas agora a gente vai ver uma coisa muito importante. Um caso de uma equação dessa que você tem aí, que eu coloquei agora para vocês. Você tem de um lado da sentença 4x mais 3 e o outro lado da sentença 2x mais 1. Então, o que você tem por organização é duas sentenças. A primeira sentença nós chamamos de 4x mais 3. O sinal de igual separa as sentenças, ok? Então, a segunda sentença nós temos 2x mais 1, ok? Então, observe agora na prática que 2x mais 3 igual a 7, na verdade, é uma equação do primeiro grau. Aí você fala, grau? Equação? Qual a relação de grau na equação? Bom, é importante entender, tá? Geralmente, na feira, na prática, muitas das equações que resolvemos são do primeiro grau. Primeiro grau quer dizer que é apenas a letra X, você vai ver a letra A, a letra B, mas você não vai ter expoente, tá? Já uma equação do segundo grau, que é esse exemplo que eu estou colocando aí, que é o x ao quadrado mais 3 igual a 7, na verdade isso aí é uma equação do segundo grau. Você está vendo que o 2 está aí a potência elevada ao quadrado, tá? Então, nesse caso, nós temos uma equação do segundo grau. E agora, para fechar nossa aula de hoje, nós vamos agora ver na prática como a gente resolve uma equação de primeiro grau. Então, vamos lá. Duas sentenças. Primeira sentença eu tenho x, outra caixa x mais 100. Como a gente viu, esse é um problema anterior, tá? Do outro lado da balança nós temos 500. Então, como é que a gente monta? Uma caixa x com outra x, eu tenho duas caixas x. Então, eu posso escrever o quê? 2x mais 100, tá? Igual, então, primeira sentença, duas caixas x, então 2x mais 100 igual a outra sentença, eu tenho quem? 500. Então, 2x mais 100 igual a 500. O que é que eu posso, então, fazer para resolver isso aí? Então, eu posso fazer primeira eliminação. Vou tirar o 100 de um lado. Para eu tirar 100 gramas de um lado, eu preciso tirar 100 do outro. Então, subtraindo 100 de uma sentença, subtraindo 100 da outra, a balança vai continuar equilibrada, ok? Então, nesse caso, você vai ter, por eliminação, aí você vai ficar agora com 2x igual a 400, ok? Então, aí fazendo o procedimento, bom, se eu tenho 2x igual a 400, eu posso, então, dividir os dois membros por 2, tá? Para eliminar, para ficar apenas o x. Então, eliminando, quer dizer, cancelando o 2 com o 2,
Dividindo aí, eu só vou obter x, e do outro, 400 dividido por 2, eu obtenho 200, fechando aí a questão, x igual a 200 gramas, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um abraço a todos, fique com Deus.